O livro de Mórmon. Já ouviram falar dele e da sua importância para o mormonismo? Ou a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias? Então vem comigo que eu te dou um breve resumo. Em 6 de abril de 1820, um garoto de apenas 13 anos chamado Joseph Smith relata ter tido uma visão perto de sua casa em um bosque, enquanto fazia uma oração perguntando a Deus qual de todas as denominações, na qual ele era cercado na época, seria a verdadeira e qual ele deveria se filiar. Em resposta à sua oração, ele diz ter visto Deus o Pai e seu Filho Jesus Cristo ao seu lado. E respondendo à sua pergunta, nenhuma das igrejas seria a correta, pois todas haviam sido feitas por homens, mas que a Igreja de Jesus Cristo, a mesma igreja que ele fez no Novo Testamento, havia se corrompido e entrado em apostasia, que essa palavra significa mais ou menos afastamento da verdade. Mas que ele iria voltar naquela época e Joseph Smith seria o profeta daquela dispensação. Caso vocês queiram que eu fale mais sobre a história da igreja ou de Joseph, coloca nos comentários. Na Igreja Sud, Santos dos Últimos Dias, também contém mais outros 2 livros considerados sagrados, além da Bíblia e do Livro de Mórmon, chamado de Doutrina e Convênios e Pérola de Grande Valor. Mas eu vou deixar para falar sobre eles em outro vídeo. Voltando para o Livro de Mórmon, após a visão de Joseph Smith, ele sentia exausto por conta da glória divina, e ao dormir, recebeu outra visita celestial no meio da noite, de um anjo, chamado Moroni, dizendo a ele que existiam placas que haviam sido enterradas há muito tempo e que agora se encontravam em uma colina próximo de sua casa. O anjo dizia que este registro conteria a plenitude do Evangelho de Jesus Cristo, que no momento certo Joseph iria traduzir esses dialetos antigos e o publicaria ao mundo, como The Book of Mormon. Então, quando Joseph cresceu, finalmente assumiu seu posto de profeta e foi atrás de desenterrar as placas. Com a ajuda de sua esposa Emma Smith, Martin Harris e mais tarde Oliver Cowdery, Joseph traduziu e publicou a primeira edição em 1830. Com o passar dos anos, o livro foi traduzido do inglês para outros idiomas e já recebeu outras edições com o passar do tempo. O livro, de acordo com a introdução, seria um registro da comunicação de Deus com os antigos habitantes das Américas e contém a plenitude do Evangelho Eterno. Fecha aspas. Introdução do Livro de Mórmon, primeiro parágrafo. No começo do livro, após a introdução, veremos depoimentos, primeiro de 3 testemunhas que dizem ter visto o anjo Moroni também, levando as placas, e o depoimento de 8 testemunhas que disseram ter visto somente as placas e tocado nelas. Também algumas ilustrações, o índice de livros, e assim como a Bíblia, que possui vários livros, o Livro de Mórmon tem 15. Livros esses com nomes dos profetas que escreveram ou que participaram da história. Primeiro e segundo Nefe, Jacó, Enos, Jarom, Omni, Palavras de Mórmon, Mosias, Alma, Elamã, terceiro e quarto Nefe, Mórmon, Éter e Moroni. Então, a história começa cerca de 600 anos antes de Cristo, onde um profeta que falava com Deus, chamado Leí, é mandado junto com a sua família e a família de Ismael para o deserto, a fim de construir um navio e navegar para longe de Jerusalém, que havia lhe dito sido revelado que os judeus entrariam em cativeiro pelo reino da Babilônia. Deus prometeu a ele que havia uma nova terra, esperando-os para encherem e se multiplicarem. Através de navegações, esse povo chegou aqui nas Américas e mais tarde se dividiu. O primeiro povo era chamado de povo nefita e o segundo de lamanita, que travaram guerras constantes ao decorrer dos capítulos. Anos se passam. Após várias gerações e vários profetas, já no fim do livro, um profeta chamado Mórmon decide resumir o que os seus antepassados escreveram e resumiu em placas de latão. Por isso o livro tem o seu nome. Mórmon também viu a destruição de seu povo, os nefitas, todos serem dizimados e sumirem da face da terra. Antes de morrer, ele entregou as placas para seu filho Moroni. Sim, o mesmo mensageiro celestial, que no tempo certo falaria com Joseph Smith. Mais tarde, chegaria a Joseph e lhe entregaria as placas. A história termina no ano de 410 depois de Cristo.
No livro, há muitas histórias. Uma delas seria de que Jesus Cristo visitou os nefitas após a sua ressurreição. Eu vou falar de cada história e de cada livro, porém nos próximos vídeos, porque esse seria somente o vídeo de introdução. Mormon também diz no livro que existem divisões nas placas. Primeiro as placas maiores, onde tem as histórias do povo nefita, e depois as placas menores, que é o resumo que ele fez, que foi o que Joseph Smith traduziu, que é o que temos em mão. É dito na introdução também, e no fim do livro, que os lamanitas não foram destruídos totalmente, mas que estão entre os antepassados dos índios americanos. Moroni, filho de Mormon, também resumiu o livro depois de seu pai, chamado Livro de Éter, que conta a história de um povo antes de Leí, que veio para as Américas também, mas na época da Torre de Babel, conhecido como os Jareditas, que também foram todos destruídos. Moroni, no fim de seu livro, faz um convite, que diz mais ou menos assim, abre aspas, versículo 4, e quando receberdes estas coisas, eu vos exorto a perguntardes a Deus, o Pai Eterno, em nome de Cristo, se estas coisas não são verdadeiras, e se perguntardes com um coração sincero e com real intenção, tendo fé em Cristo, ele vos manifestará a verdade delas pelo poder do Espírito Santo. E pelo poder do Espírito Santo, podeis saber a verdade de todas as coisas. Fecha aspas. Moroni, capítulo 10, versículo 4 e 5. Então é isso. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like e se inscreve. Se tiverem mais sugestões de vídeos, comenta por aí. Tchau!